Pai do Senhor, irmãos, passando aqui para trazer aqui uma experiência que eu tive, né, que eu passei quando eu morava aqui no assentamento, né? Zé tá aqui dando a limpeza e tudo, mas nós temos nossa casa, amém? Quando eu estava aqui no assentamento, irmãos, passando toda uma dificuldade, né, e para resumir, para o vídeo não ficar muito longo, eu enfrentei algumas pelejas no mundo espiritual. Né, o diabo ele vinha, soprava no meu ouvido. Quando tu estava no mundo, tu não passava isso. Quando tu estava no mundo, tu tinha amigos. Quando tu estava no mundo, tua família te tratava assim, assado e tal. Por que que agora tu tá com Deus e tu tá passando essa luta toda? Por que que agora tu tá passando até mesmo necessidade em alimento? Por que que tu tá desse jeito, né? Quando tu tava ali, acolá, tu não tava vivenciando nada disso, entendeu? Ou seja, irmãos, chegou um momento que eu vou até mostrar aqui pra vocês, tá? Olha. Tá vendo esse poço? Eu tava sentada na beira desse poço. Ele tá fechado hoje, a gente não usa, tá? Diante de Deus, né? Já são 6 horas da tarde. Estamos quase para ir para casa. Irmãos, o diabo ele soprava bem no meu ouvido. Tirar a vida. Ó, irmão, você já imaginou, você abrir sua geladeira, você só ter água. Isso é quando eu tava na prova, das provas. Você abrir sua geladeira, você só vê água. Você querer e desejar, você comer uma sopa, uma carne, um arrozinho misturado com feijão. Você desejar comer um ovo e você não ter. E às vezes você receber visita de pessoas, até mesmo de família, vinha, abria a tua geladeira e saía te julgando lá na frente. Ah, tá assim, tá assado, tanto emprego, tanta coisa, irmãos. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu botava currículo, Isaías botava currículo. Sabe quando Deus fecha as portas? Quando nós estávamos aqui no meio desse vale, casinha de compensado, nossa barraquinha era assim, ó, com esse madeirite aqui. Passamos aqui uns 3 ou foi 4, 3 invernos, irmãos, aqui dentro, na casinha aqui de compensado, que se você fizesse assim, você já estava dentro do barraco. Era assim que eu vivia. Quantos levantes, irmãos, quantas pessoas vinham, nos criticavam, nos julgavam, até mesmo pessoas que se dizem ser cristão. Vinha, se levantava contra nós, dizia que Deus não era na nossa vida, né? Que crente é esse, que só é na prova, crente que não tem vitória, tem alguma coisa de errado. A pessoa que diz que busca tanto e nada acontece na vida dela, era isso que eu ouvia. E eu, sabe o que foi que eu fiz? Eu me revesti das armaduras de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo 10 adiante. Eu fiz campanha com meu esposo dentro desse tema sobre as armaduras de Deus, porque eu precisava me fortalecer. Por mais que tudo isso estava acontecendo na minha vida, eu precisava de Deus na minha vida, porque eu não podia dar legalidade para a voz do Satanás, irmãos, porque senão eu ia voltar para o mundo, sabe? E Deus viu a circunstância que eu estava enfrentando, Deus viu as calúnias, Deus viu os levantes, Deus viu os fuxicos, Deus viu as contendas, Deus viu as perturbações que eu vivia. Deus viu que o diabo queria lançar enfermidades por cima de enfermidades, sabe? Coisas que eu nunca contei aqui no canal. Pessoas vinham, falavam palavras com a gente. Vocês estão assim porque vocês estão cometendo algum pecado. Vocês estão assim porque vocês estão fazendo alguma coisa contra Deus. E a gente não estava fazendo nada. Nada. Não vinha um para dizer assim: ô missionária, tá aqui uma cesta. Ô missionária, me dá um abraço. Você está precisando de alguma coisa? Não vinha ninguém. Então foi eu e Deus e meu marido, tá? Deus, ele é o dono do ouro da prata. Quantas e quantas vezes eu cheguei na igreja só o bagaço, melada, minha saia melada de lama, e eu chegava lá, irmão, me arrastando, querendo um abraço, querendo uma palavra, e as pessoas só me julgavam, me criticavam, me chamavam de Santa Rona. É tão santa e tá vivendo na miséria. É tão santa e se acha mais santa do que os outros, só ela que vai pro céu, os outros vai tudo pro inferno. Era isso que eu ouvia. Eu não ouvia das pessoas que estavam falando, mas eu ouvia das pessoas que ouviam e vinham dizer para mim. Você está pensando que eu ia debater com essas pessoas? Você está pensando que eu ia discutir com essas pessoas? Não, irmãos. Eu ia pro joelho. É por isso que hoje Deus ele me agraciou com o que eu tenho hoje.
É por isso que hoje, quando eu olho para cá, para esse lugar aqui, eu choro. Eu choro. Por quê? Porque ninguém viu eu na dor. E quando viram, me criticaram, me julgaram, me apontaram, me caluniaram. Abria minha geladeira, falava mal de mim, falava mal do meu esposo. Enquanto a gente ali estava na prova de Deus, que Deus colocou nos testando para nós sermos aprovados, e nós fomos aprovados por Ele. Entendeu? Enquanto muito vinham ao nosso redor para nos julgar, nos criticar, dizer que nós estávamos em pecado. Igual ali os amigos de Jó, vocês lembram? Que Jó ele tinha tudo, mas Satanás foi lá onde Deus e falou assim, toca, deixa eu tocar em tudo que ele tem para tu ver se ele não vai blasfemar na tua face. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a comunhão dele com Deus. Jó, ele perdeu tudo, irmãos, ele tinha tudo, ele era rico. Deus, ele também nos prova quando ele quer, entendeu? Eu fui provada quando eu não tinha nada. E eu fui aprovada por Deus. E hoje Deus ele me abençoou com o carro, com a casa. Porque Deus sabe o que enfrentei. Deus sabe o que eu passei aqui dentro deste lugar. Entende? Só eu sei o que eu passei, o que eu enfrentei aqui dentro. Então cabe a mim. Cabe os meus princípios. Cabe, sabe, a minha vida cristã. Cabe o meu esforço que eu tive. E minha obediência a Deus. Porque eu sempre fui obediente a Deus. Por mais que às vezes, irmãos, a gente... as pessoas olham e não dá nada por você. Ah, isso aí diz que é missionária. Mas isso aí não sabe é nada. Eu não me importo com o que falam, com o que pensam. Eu não me importo. Eu me importo, irmãos, com o meu caráter cristão, minha obediência. Deus não está preocupado com o título de missionária. Deus não está preocupado se tu tem crachá, credencial disso, credencial de aquilo. Deus não está preocupado. E outra coisa, eu não me amarro em lugar nenhum, irmãos, por conta disso, por conta daquilo, por conta, sabe? Se Deus me mostrar as coisas erradas, eu não tenho coragem de compactuar, eu não fico. É por isso que às vezes eu passo situações, sabe, irmãos, assim que eu observando as coisas, e às vezes esclarecendo algo com as irmãs em Cristo Jesus, às vezes a gente está reunida, eu, né, algumas irmãs que eu não vou citar aqui. Às vezes a gente está reunida e elas falam, né, sobre ministério, sobre as atitudes que veem, que não estão de acordo e as experiências que Deus mostra para elas, né? E aí eu falo as minhas também, né? E quando Deus usa esses vasos para mim, irmãos, oh meu Deus, eu choro demais. Eu sou muito quebrantada com as coisas de Deus. Eu sou uma pessoa assim que com as coisas de Deus eu choro. Sabe aquele lencinho que vocês antigamente via as velhinhas do coque levando para a igreja para chorar? Eu ainda continuo assim, eu levo meu lencinho sim, minha toalhinha sim, porque eu choro. Quando eu vejo que o vaso está no altar levando uma mensagem mesmo às vezes você está precisando daquela mensagem, eu choro, porque eu sei quando Deus fala comigo, entendeu? Agora quando esse pregador que está em cima do altar, desabafando no microfone, falando coisas que não deve no microfone, entregando profecias, entregando recados que não tem nada a ver, dá vontade de eu levantar e ir embora, irmão, sinceramente. Mas aí o Senhor diz assim, fica, que isso aqui só é experiência para ti. Aí eu fico, entendeu? Uma vez eu estava conversando com uma determinada missionária, né? Eu não vou falar, não é só uma missionária que eu conheço, são várias missionárias. Uma vez eu estava conversando com uma, e eu perguntei, irmã, por que você saiu de determinado lugar? Por quê? Né? Me esclarece aqui algo. Estou com dúvida aqui em algumas coisas. Me diz por quê, irmã? Né? Fulano é tão assim, mas é tão bom. Fulano é tão assim, é tão assado. Por que você saiu, irmã? Aí ela, missionária, uma vez eu estava num determinado local e eu via uma mesa branca, bem grandona no meio da igreja. Escute bem o que eu vou dizer. Eu vi uma mesa bem grandona na igreja. Aí o Senhor... E um pano bem branco, tá? Uma mesa grandona no meio da igreja, pessoal. Entenda esse mistério de Deus. O Senhor já me revelou, me mostrou o que significa. E aí ela disse que Deus mostrou, né? Uma mesona grande, o pano branco. Aí o Senhor falava com ela, né? Na mente dela, o Senhor falando com ela falando com Deus, amém. Aí o Senhor disse assim, filha, levanta o pano. Oh, irmãos, ela levantou o pano. Quando ela levantou o pano, tava cheio de bicho, de todo tamanho, sabe? Aqueles bichos mesmo, tapuru, sabe? Cheio de bicho na mesa. E aparentemente,
A igreja estava em santidade, aparentemente a igreja estava normal. E ali ela começou perguntando para Deus: Senhor, por que tu estás me mostrando essas coisas aqui dentro dessa igreja? Aí o Senhor começou a revelar para ela: minha serva, tu tá aqui, mas tu vai sair, eu vou levantar teus pés daqui, porque está acontecendo isso na minha igreja e no meu altar que é santo. E aí, irmão, tudo bem. Passou o tempo, Deus foi mostrando mais coisa para ela, revelando para ela, e ela conversando comigo, tá? Essa pessoa conversando comigo, e eu contando minhas experiências também, tá? Porque eu não nasci também ontem no evangelho, não. Já tem uma longa estradazinha de sofrimento, porque a vida de crente, irmão, ela é cheia de obstáculos, sofrimento, vitória, sabe? Mas a gente tem que continuar perseverando, tá bom? Porque é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Isso aqui, essa terra aqui, nós não vamos morar aqui não, irmão. Nós vamos embora daqui, nós vamos para a glória. Mas nós temos que enfrentar todas as aflições que Jesus ele enfrentou também, porque ele veio como carne para mostrar para nós, né? E dar exemplo também que nós ia suportar tudo, entendeu? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Depois eu digo do poço. A missionária saiu por conta disso, porque ela só via erro dentro da igreja. Aí você vai dizer assim: missionária, mas se eu fosse ela, eu não tinha saído, porque erro em toda igreja tem, certo? Toda igreja tem erro, toda igreja tem defeito, toda igreja vai ter o joio e o trigo. Só que um bom líder, ele vai sempre observar, um bom líder, ele vai sempre prestar atenção nos detalhes da congregação, entendeu? Só que Deus também dá visão para o líder. Se ele busca, se ele paga preços, se ele jejuma, Deus também vai revelar para ele o que está acontecendo em oculto dentro do ministério. Um bom líder, ele não vai deixar uma pessoa desconcertada em prostituição em cima do altar, entendeu? Então tinha coisas que essa determinada missionária via e não estava mais de acordo com o ministério. Então ela falou: olha, pastor, vou sair, entendeu? E saiu. E aí essas pessoas, irmão, quando Deus mostra as coisas assim, os pecados dentro das igrejas, às vezes essas pessoas saem e um pastor não entende, pensa que a ovelha está saindo em rebeldia. E não é não, irmãos. E não é não. Sabia? Então eu analiso, eu presto atenção, eu me faço de abestada, mas eu sou muito observador, inteligente, eu não julgo ninguém. Eu tenho que ser porque a irmã Lisângela quer que eu seja isso, eu tenho que ser isso aqui porque ela quer que eu seja. Não, irmão, você tem que imitar o exemplo de Jesus. Porque eu imito o exemplo de Jesus. Se eu sou uma pastora dentro da igreja, se eu sou um bom líder, eu tenho que ter o comportamento tal. Não é verdade? Tenho que dar o exemplo que Jesus deu. Como é que meu marido é um pastor da igreja, né? Eu estou falando mal da minha congregação não, tá, gente? Como é que meu esposo é um pastor tal, e aí eu deixo subir no altar qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma? Será que Deus não está vendo isso? Claro. Só que um dia vai chegar o acerto de conta. Entendeu, irmãos? E outra coisa, já tá ficando escuro, ó, pessoal. O céu, ó, tá se pondo, tá? E a gente vai embora. Tô só esperando ali o Isaías, ó, terminar, que já tá ficando escuro. Em relação aqui, credo, o mato ali se mexendo, tá repreendido. Em relação ao poço, eu fiz uma campanha, porque ninguém não me ajudou. Eu pensei de ir pro mundo? Jamais. Isso nunca entrou na minha cabeça. Desde quando eu me converti, irmãos, eu não me desviei da presença do Senhor. Missionária, você tinha pessoas que faziam campanha por você? Então, não. Não tinha pessoas para fazer campanha, pagar preço para mim não me desviar, porque eu estava fraca, eu estava passando pela prova grande. Eu tinha pessoas ali do meu lado para fazer campanha. Não, irmão, nunca tive ninguém para pagar preço para mim, pela minha vida, fazer campanha em favor de mim. Não, eu mesma abri a Bíblia, não entendia nada da Bíblia, comecei a abrir a Bíblia, mesmo quando eu não entendia, eu lia, porque quando tu abre a Bíblia e vai ler, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando dentro do teu ser. Então foi isso que eu fiz. E na Bíblia ensina como tu jejuar. A Bíblia ensina como tu ter uma postura de serva. A Bíblia, ela te ensina a tu respeitar as pessoas. A Bíblia te ensina a tu ser humilde. A Bíblia te ensina a dar exemplo de crente. Porque hoje em dia tem um monte de gente que está dentro das igrejas, irmão, que nem parece que é crente, nem parece que é cristão. Sinto muito, tá? E aí eu não desce aqui não, eu não engulo não, porque eu tenho tanta luta, irmão, para me chegar onde Deus quer que eu chegue, e eu vejo as pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito, aí diz que Deus está dizendo, que Deus está fazendo, que Deus está falando,
Entendeu? Então não desce, irmãos. É o meu jeito, não desce. Sabe? Eu procuro fazer as coisas de Deus com ordem, com decência, com zelo. Mesmo que às vezes eu não saiba me expressar, aparentemente para os outros eu não sei fazer nada, mas não estou me importando. Eu tô importando com o que Deus está vendo. Eu estou importando com o que Deus está pensando de mim. Sabe, irmãos? E para resumir que tá ficando escuro e o vídeo vai ficar escuro, esse poço aqui, o diabo trabalhando na minha vida, eu sentada aqui, mandando eu tirar minha vida, eu me jogar de cima da ponte no Rio Tocantins e me matar. Ou seja, tirar minha vida para me acabar com sofrimento. Entendeu? Mas só que eu foi para Efésios, as armaduras de Deus. Estou aqui hoje, ó, firme e forte, para a glória de Deus, e continuarei assim firme e forte, porque Deus está comigo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo, que é Satanás. O mundo jaz do maligno e nós temos que estar preparados, irmãos, para a vinda de Cristo, porque eu quero ter a minha salvação, sabe? Eu quero, irmãos, entrar naquele grande dia, ouvir o Senhor chamar o meu nome, entendeu? Eu quero que todos os dias o meu nome esteja escrito no livro da vida, porque muitos estão dentro da igreja, irmão, e às vezes o nome nem está no livro da vida, entendeu? E acha que tá. Por quê, irmãos? Eu digo isso, é julgando? Não. Porque tem pessoas que fazem as coisas para Deus de qualquer jeito. Aí você está pensando que Deus ele vai receber? Não vai não, irmãos. Tanta gente fazendo coisas com coisas erradas, se prostituindo, tomando santa ceia de qualquer jeito, de qualquer forma, usando o microfone da igreja, sabe? Praticando sexos ilícitos, coisas erradas. Aí esses acham que vai para o céu. Aí quando a gente prega a Bíblia, prega a palavra, ensina, aí tem nós como julgadoras, entendeu? Quando, na verdade, não é isso. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, tá? O vídeo tá ficando escuro. E agora a gente vai para casa. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus, tá? E até o próximo vídeo.